Com certeza você que é músico já passou por isso. Você passar uma hora ensaiando, treinando, estudando uma teoria, uma escala, um exercício, alguma coisa que você quer aprender e você fica ali tentando, estudando, praticando, e quando você consegue realmente aprender aquela técnica, aquele exercício, aquele solo, você não consegue usar em muitos lugares. Então você sabe fazer uma coisa muito interessante, uma coisa muito massa, que não vai conseguir usar em nenhum lugar. E você também passa muito tempo a escala, teoria, campo harmônico, exercícios, técnica, harmonia, mas você não consegue usar isso em lugar nenhum. Então você tem um conhecimento muito grande, mas não se torna musical. E isso é muito perigoso, porque você vai ter um conhecimento teórico muito grande, vai saber até explicar muita coisa, mas quando for tocar, vai ficar um som muito fraco, um som muito magro, que não vai passar o que realmente importa naquele momento. Porque você muitas vezes sabe muita coisa, mas não sabe como transformar aquilo que você sabe em uma ideia interessante nos seus solos. Eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre esse tsunami de informações, né? Essa obesidade de informações que você vai adquirindo com o tempo, mas não vai conseguindo levar isso para a música. E isso é um problema que muitos músicos hoje em dia estão passando por isso. Um dos problemas que eu vejo hoje em dia é muitos músicos não conseguirem adaptar aquilo que eles aprendem na sua música. Porque eles pegam um exercício, alguma coisa, 100% como está. Nota por nota, fazem perfeito. Mas não conseguem pegar aquele exercício para colocar numa música. É usar aquilo em seus solos. Então eu vejo muito guitarrista tocando, vamos supor, um Kiko Loureiro, um Satriani, tocando muito bem, tocando nota por nota, tocando tudo direitinho, muito massa. Mas quando ele vai improvisar os seus próprios solos, as suas próprias coisas, ele não consegue encaixar aquilo que ele pegou, a ideia do arpejo, a ideia do fraseado, a ideia do solo, nas suas próprias coisas. Então o que eu vejo é que tem muito guitarrista que está muito preocupado com a parte teórica, com a parte matemática da coisa, mas não está conseguindo traduzir isso em música. E muitos guitarristas que falam assim, eu estou usando a escala tal, o arpejo tal. É bom saber o que está fazendo, é muito interessante saber o que está fazendo, isso é importante para o músico hoje em dia, e sempre foi. Mas você também saber mudar aquilo que você aprendeu para as coisas que você está fazendo é mais importante ainda. Então, o exercício que o cara passou na internet, você aprende ele, você sabe fazer ele extremamente rápido, limpo, mas você consegue usar aquele exercício em alguma música, você consegue perceber aquilo em alguma música, você consegue tocar aquele arpejo que você toca separadamente em uma música e ficar interessante, você consegue transpor o tom, você consegue incluir algumas notas, você consegue fazer de um jeito diferente, porque é isso que vai levar você para o próximo nível. Muitas vezes a gente decora as escalas, decora os desenhos. Eu pelo menos passei muito tempo assim, sabia os desenhos, sabia arpejos, sabia a escala, tudo separadamente. A escala faz a escala tal, diminuta, aqui. Faz a escala com sétima, sei. Faz a pentatônica, sei. Menor harmônica, melódica, arpejo diminuto, arpejo com sétima, com nona, sei. E agora eu uso numa música, aí já ficava mais complicado, né? Eu já não conseguia encaixar as coisas que eu sabia nas músicas que eu queria tocar, nos arranjos que eu queria produzir. Eu comecei a fazer uma coisa que eu faço até hoje. Pegar uma ideia que eu sei e tentar multiplicar ela o máximo que eu puder
e usar ela o máximo que eu puder em várias ocasiões e em várias músicas. Vamos supor que eu pego um arpejo que pegue 3 cordas na guitarra, arpejo de Lá menor. Eu vou ver como é que eu faço ele nas variações, começando na tônica, na terça, na quinta, nas variações botando uma sétima, nas variações com tap, nas variações fazer uma escala, terminar com arpejo, fazer os arpejos das notas que está sendo tocado no backtrack, fazer uns arpejos de passagem para outro arpejo, tipo como se eu tivesse no Lá menor, fosse para o Fá, fazer Lá menor, Sol, Fá, fazer coisas que vai encaixando na mesma ideia. Pegava uma escala pentatônica, aprendia vários exercícios da pentatônica, fraseados, tap, muita coisa na penta para usar em muita coisa. Então eu parei de ficar decorando coisas específicas e comecei a fazer coisas mais abrangentes, que pudessem ser úteis nos meus solos, nas minhas coisas. Eu comecei a quebrar esse exercício aqui. Eu vejo que ele tem 10 notas ou 12 notas. Vamos separar 3 em 3 ou então 4 em 4. Deixa eu ver como é que fica se eu fizer só a metade dele. Aonde eu posso encaixar esse exercício? Porque aí você vai saber muita coisa, mas não vai conseguir tocar. Muitas vezes eu estou aqui em casa, assisto um vídeo, ou pego um livro, aí tem lá, vamos supor, o arpejo do Wing Mountain. Aí, um arpejo legal, massa. Agora eu vou usar como? E aonde? O arpejo só fica legal rápido, que ele tem 12 notas ao todo. E se eu partir ele no meio, fizer só 6 em 6 em 6, 6 blocos de notas diferentes, faço 6, depois 6, e vou mudando o arpejo. E se eu no finalzinho do arpejo botar uma sétima, e se nessa sequência de arpejo eu colocar só um arpejo e fazer um tap, depois outro arpejo, um tap, se eu variar outras coisas. Então eu dificilmente eu pego uma ideia 100% de alguém e uso ela em algum canto. Eu pego aquela ideia, de como o cara pensou, de como o cara construiu, e começo a criar minhas coisas por cima daquela ideia. Porque assim fica muito mais didático. Eu não vou ficar só acumulando conhecimento, acumulando coisas, exercícios, padrões, acumulando fraseados, não. Eu pego a ideia do cara, o que ele pensou, o que ele fez. Eu sei qual é a escala, eu sei qual é o grau que está começando, eu sei mais ou menos o exercício que ele está fazendo, então eu vou seguindo a minha intuição e fazendo as coisas que eu acho interessante. A escala harmônica, como é que eu posso fazer ela com corda solta? Intercalando corda solta, intercalando pedal point, intercalando um tap. Então são coisas que eu vou usando, como é que eu vou fazer. Tem muito improviso meu que tem muitos padrões parecidos. Tapping, usando corda solta, muita coisa que eu faço de micro arpejo, mas são tudo que eu vou tentando encaixar nas melodias que eu toco, nas coisas que eu estou fazendo, nas ideias que eu vou fazendo. Porque se você for pegar 100% das coisas que as pessoas fazem, decorar, esse arranjo aqui é do Satriani. É assim, ó. Legal. Isso aqui é do Malmsteen, esse arpejo aqui é do Malmsteen, ó. Falei, interessante. Isso aqui é do Kiko Loureiro, do Steve Vai, do Paul Gilbert. Interessante. E agora? Faz o que com isso? Faz o que com o arpejo do Malmsteen? Vai usar aonde? Você sabe usar em outro canto? Você sabe decifrar a ideia que ele teve? Você consegue entender o que ele pensou e usar a sua música? Massa. Se você não souber, vira mais uma coisa para você mostrar para seus amigos, colegas, ó, peguei aqui o cor do Slash, ó, assim, ó. Você precisa tentar entender a ideia por trás daquela teoria. A teoria musical é bom para você metrificar o que está sendo tocado, você entender o que está sendo tocado. Essa escala aqui, com um som mais nordestino, é a escala tal. Esse som aqui meio árabe, meio flamenco, é a escala tal. Esse arpejo aqui diferente, o som, acho que é uma nona ou uma quarta. Você vai entender, quando você ouvir, o que pode ser. Mas aí também
você já vai ter uma noção de como você pode mudar aquilo que você ouviu e deixar do seu jeito. Tem muita coisa do Yngwie Malmsteen, tem muita coisa do Kiko Loureiro, do Satriani que eu não consigo tocar. Eu posso treinar e não consigo tocar de jeito nenhum. Ou é a velocidade, ou é a palhetada, não entra, não consigo. Então eu pego a ideia do Kiko e vou quebrando. Ele faz aqui um arpejo, no final faz um tap. O tap eu não consigo fazer depois do arpejo. Eu vou tirar o tap então. O Kiko faz uma palhetada alternada aqui, muito rápido. Então eu vou fazer um pouco mais lento, mais melódico. Vou pegar aqui o fraseado do Satriani, que ele faz muito rápido. Eu vou deixar mais blues, vou quebrar o fraseado mais lento. Vou pegar aqui um tap do Steve Vai, vou deixar ele mais melódico, um pouco mais ritmado, não tão rápido, não tão veloz. Então eu vou adaptando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi pro meu mundo. Eu não vou ficar somente com a parte teórica do que eu aprendi com um, do que eu aprendi com o outro, o que um faz, o que o outro faz, não. Eu vou pegar tudo que eles fazem e quebrar para usar nas minhas coisas. Vou juntar com o que eu sei. Aquilo que eu peguei de alguém, que eu vejo que eu não vou usar em canto nenhum, porque eu não sei se é a ideia de 100% dele, alguma coisa que eu digo, não, isso aqui eu não vou usar. Essa frase de jazz aqui é massa, mas no momento eu não tenho onde usar, então eu vou deixar ela guardada aqui, a ideia. Eu não vou estudar isso aqui agora, eu vou estudar chorinho. Eu toco numa banda de rock, mas vou estudar chorinho. É interessante você ter uma nova visão, mas se você quer ter uma linguagem, se você já tem uma linguagem do pop, do rock, e quer aumentar, ampliar a sua visão, show. Mas se você toca blues, ainda não conheceu a linguagem do blues, e já quer expandir para um chorinho, para um jazz, para uma coisa diferente, calma. Pega suas coisas, aprende suas coisas, se desenvolve, cria sua linguagem, para poder depois você ir para outro caminho. Isso é uma coisa muito importante do músico saber, que é importante ele aprender a linguagem daquele ritmo, daquela música, para poder depois ele começar a ter novos caminhos e perseguir novos objetivos. Isso é muito importante. Uma das soluções que eu acho, que eu acredito, é você fazer isso. Pegar uma coisa específica e começar a desenvolver ela de várias formas. Ó, um exemplo, o exercício 1, 2, 3, 4, que é muito famoso, que faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 no cromatismo. Você pode pegar a escala de Dó, por exemplo, o Sol, e fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, dan, 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 dan. Você vai fazendo em 4 notas. E só esse exercício 1, 2, 3, 4, ele existe 24 variações. As 24 variações são interessantes? Não. Algumas sim, outras não. Mas por quê? Porque algumas variações na palhetada da escala fica ruim. Mas se você fizer só em uma corda, já fica interessante. Então você faz aqui na guitarra, cara, não tá rolando, não tá legal. Faz uma corda só, vê como é que fica. Ah, não tá bom não, usa tap. Faz a escala com tap, vê se vai encaixar as notas. Eu falei, agora encaixou. Uma coisa que não tinha mais serventia, que você achava ruim de fazer, o som não era legal, você mudou pro tap e funcionou. Massa. E tem muitas variações de exercício que você pode mudar para um canto, para o outro. Ah, eu estou fazendo aqui essa penta aqui. O exercício aqui de pentatônica. Mas não estou achando legal. Faz com salto de corda. Faz em 2 cordas subindo. Faz com tap. Faz umas variações. Em vez de começar no 1, 1, 2, 3, 4, em vez de começar no 1, começa no 2. 2, 3, 4, 1. Começa no 3, 3, 4, 1, 2. Começa no 4, 4, 1, 2, 3. Ou então 4, 3, 2, 1. Você vai variando a mesma coisa até encontrar novas linguagens. O arpejo. Ah, Dó, Mi, Sol. Começa no Dó, começa no Mi, começa no Sol. Bota uma sétima, bota uma quarta, bota uma nona. Você vai variando aquilo que você sabe, você vai desenvolvendo até chegar a um ponto de você saber bastante coisa sobre aquele assunto. Então aqui eu já matei 90%
90% não, né? 90% é muita coisa. Já matei metade, 60% do que eu, de conhecimento dessa matéria aqui. Escalas. Eu já sei muita coisa sobre escala, muita coisa sobre tap, muita coisa sobre ligados, muita coisa sobre arpejos. Massa. O conhecimento está sendo útil. Agora você vai começar a juntar uma coisa com a outra, criar melodias. Você já sabe que aquele som que você quer vai estar em tal escala, já sabe que aquele som que você quer vai estar em tal arpejo. Então o conhecimento vai começar a contribuir com a sua cabeça. Ah, na minha cabeça está rolando um som meio assim, meio tal estilo. Já sei, vou usar tal escala, de tal jeito, tal exercício. Então aí o conhecimento vai começar a fazer sentido. Senão você só vai ficar aprendendo, acumulando conhecimento, e não vai chegar a lugar nenhum. Então uma das formas que eu deixo para vocês é fazer isso, destrinchar o máximo possível de uma coisa que você aprende. Pega uma escala, tenta pegar tudo dela, desenvolver o máximo que você puder dela. Para não ficar pegando uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Pegou isso aqui, desenvolveu, legal. Pegou isso aqui, desenvolveu, massa. Quando você juntar essas duas coisas aqui, já vai abrir outro mundo já. Então uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai ajudando a outra. E assim você vai chegar bem mais longe, você vai ver que você vai desenvolver bem mais rápido. Isso é muito importante nos dias de hoje. Então essa é a dica que eu deixo para vocês, que vocês podem fazer com o seu conhecimento. Meu nome é Bergson Rodrigues, espero vocês nos próximos vídeos, se inscreve no canal. Se vocês puderem também ouvir as minhas músicas, que eu também sou cantor e compositor, tenho música no Spotify, na Deezer, no Apple Music, você só escolher lá a que você quer, YouTube Music também, você escuta minhas músicas. Então, conto com o apoio de vocês, compartilhe com os amigos que tocam guitarra, tocam violão, tocam música. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu, fui!